Eu quero ir com você agora, então, para a gente falar para o nosso segundo tópico de hoje, que é para a gente falar sobre a cúpula do BRICS que estava acontecendo aqui no Brasil também. Eu vou trazer uma breve recapitulação aqui para a gente discutir sobre o que eu já tinha trazido, alguns detalhes da cúpula do BRICS, porque várias pessoas entraram na live enquanto isso, então, só brevemente para o público, para a gente explicar um pouquinho melhor sobre o que seria essa cúpula. Atualmente, a gente tem 11 membros, que são os 11 membros principais, e a gente também tem alguns países que são os países parceiros. Entre os membros principais, a gente tem aqueles países que já iniciaram o bloco ali em 2009, que é China, Rússia, Índia e Brasil. Depois, em 2018, a gente teve a entrada também da África do Sul, e no ano passado, vários outros países entraram. Entre esses países novos que entraram, a gente tem Arábia Saudita, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, a Indonésia, que entrou este ano. Além disso, o Irã também entrou no ano passado. E ano passado eles também anunciaram que novos países membros iriam adentrar ao grupo. Só uma breve distinção, os países membros, embora eles façam parte do bloco, eles possam comparecer a todas as cúpulas, eles não têm poder de voto. Então, nessas decisões finais, eles não podem realmente votar e decidir junto com o grupo. E os países parceiros que entraram são Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e também o Vietnã. Um ponto que é importante a gente destacar aqui, que tem chamado bastante atenção, na verdade, é porque o BRICS ele não é um bloco formal, ele não é uma organização internacional. Ou seja, todas as vezes que eles tomam alguma decisão em conjunto, essa decisão ela não é aplicada automaticamente em cada um desses países. Os países eles precisam realmente aplicar essas alterações, essas decisões por conta própria. O que acontece é que muitas vezes essas decisões acabam não sendo aplicadas justamente por conta disso. E até, na verdade, tem gerado bastante discussão. Marco, se você quiser vir falar um pouquinho comigo sobre isso, porque o BRICS, ele não é realmente, formalmente não é um bloco econômico, não é um bloco de defesa. Ele é um bloco mais informal, que é justamente de cooperação e discussão do que são chamados os países do sul global. E só um breve adendo aqui, os países do sul global, geralmente eles são denominados como países em desenvolvimento, porque nem todos os países que pertencem ao sul global são países realmente do sul, como, por exemplo, a China e a Rússia. Marco, se você quiser trazer para a gente alguns dos seus insights sobre o papel do BRICS, Claro. o que seria o BRICS? Não, é interessante. Só uma breve errata, né? A Arábia Saudita até é um caso que gerou algum constrangimento dentro do bloco. Ela não se tornou membro, ela foi convidada, mas ficou um negócio meio a brasileira. Não queria nem dizer que sim, nem dizer que não, não sei o quê, e vamos conciliar e articular, e ficou basicamente sem resposta. Outra questão é que a África do Sul, salvo engano, entrou em 2010. Então também só dois adendos aí. Bom, mas a situação é uma na qual, como você vinha dizendo, não tem nenhuma cláusula vinculante, ou seja, as ações são implementadas individualmente pelos países, e é um agrupamento que, retoricamente, triunfa muito, praticamente tem algumas nuances para esse assunto. Retoricamente, quero falar na fala, quero dizer no discurso que existe aí. Esse bloco ganhou muita força, em particular no governo Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, e o Partido dos Trabalhadores era um grande proponente. Isso vinha muito com aquela visão de mundo do Celso Amorim, esse negócio terceiro-mundista, resgatava alguns aspectos da visão do antigo movimento comunista a respeito do assunto. Em 2022 é quando a coisa começa a mudar de figura, né? Esse título veio por causa do Goldman Sachs. Em 2004, um economista do banco Goldman Sachs usou o nome BRIC e fez um artigo que tinha um trocadilho com a palavra tijolo em inglês, que também significa brick. Se diz brick, né? Um tijolo. E falava que o mundo precisava de mais tijolos econômicos e se referia então a esse termo, mas essa perspectiva econômica muda depois radicalmente, em particular depois da invasão de 2022 na Ucrânia, na invasão russa da Ucrânia. A Rússia passa essencialmente a buscar usar o BRICS como uma espécie de bloco que lhe dá legitimidade internacional e um recado que poderia ser dado de que olha, vocês podem estar colocando sanções na gente, mas a gente também tem outros parceiros, e retoricamente utilizou isso dessa forma. A China, que sempre foi o player dominante, até pelo tamanho da sua economia, o perfil da sua governança, também mais e mais, em particular depois desse período, começou a adotar essa perspectiva ao ponto em que o bloco já chegou a ser rotulado de uma questão anti-ocidental. Até a gente deve ter aí, Trump também, o governo americano mais e mais tem adotado essa visão, já era uma percepção que eu vinha tendo lendo a imprensa estrangeira a respeito do assunto, agora então confirmado pelo presidente dos Estados Unidos. Se a gente tiver aí, a gente pode colocar na tela, Trump falava sobre
Essa cúpula, foi dito mais cedo, a Casa Branca falou que eles estavam monitorando de perto, e numa publicação nas redes sociais, Trump também falou que estava olhando de perto, que era um bloco anti-americano, anti-ocidental, e que haveria mais tarifas para países membros dos BRICS. Isso conforme se aproxima também as linhas de prazo que ele colocou para a definição dessa questão das tarifas. Bom, então esses são alguns aspectos gerais da cúpula e mais tem sido uma situação, em particular depois da entrada do Irã, onde a retórica tem se tornado anti-americana e a percepção de que esse seria um bloco anti-americano também tem se fortalecido. O Brasil, a Índia e a África do Sul, que são os países que não são originalmente, né, dos 5 membros originais, a Rússia e a China, eram tidos como os fatores de legitimidade que poderiam fazer essa ponte. Mais e mais essa percepção tem mudado. E com essa cúpula no Rio, até a gente pode ver, muita gente especulou sobre os motivos do Xi Jinping não ter vindo, a gente pode cobrir isso na sequência também, mas basicamente, depois desse bombardeio que houve no Irã, etc., da posição que o governo americano tem tomado mais e mais quanto ao Brasil e quanto a outros membros do bloco, um dos motivos que se especula para a não vinda do Xi Jinping, que é um dos grandes fatores, não veio de última hora até o Rio de Janeiro, é que talvez não seja o momento, em termos de relações exteriores, de alguém ser visto junto aí com o Irã, com a Rússia, com quem quer que seja nesse cenário que a gente vê. Mas são dos motivos, claro, que é um assunto complexo. Perfeito, Marcos. É só até, na verdade, para complementar, para a gente só deixar mais claro para o nosso público essa questão da Arábia Saudita, porque eles realmente não chegaram a concluir, até eu comentei sobre isso quando a gente acabou perdendo o contato com você, a gente já tinha explicado isso para o público, o que ficou com a situação da Arábia Saudita foi que eles não concluíram o processo, só que eles também não saíram, então eles estão meio que nessa situação que eles fazem parte do grupo, mas eles não concluíram realmente a adesão formalmente, então eles têm enviado alguns representantes para essas reuniões e para essas cúpulas, no entanto, nenhum deles é um representante realmente de alto nível, por isso a gente está nessa situação onde eles nem saem, nem entram. Mas agora eu queria, na verdade, falar com você, a gente teve isso que você comentou sobre realmente essas ameaças do Donald Trump, não é a primeira vez que a gente tem essas ameaças dele dizendo que ele imporia tarifas ao grupo do BRICS. Um dos pontos principais que Donald Trump destaca seria a criação, o Bloco tem falado muito sobre tentar criar uma outra moeda para tentar substituir o uso do dólar, e esse é um dos principais pontos que tem preocupado o Donald Trump. Além disso, a gente tem todas essas propostas para uma reforma da estrutura global, principalmente num campo político e econômico. Por isso, a gente tem também essas ameaças fortes de Donald Trump. Se você quiser, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que é um dos principais pontos que tem sido trazido por essa cúpula do BRICS. Inclusive, na declaração final, foi um dos pontos que eles destacaram, que é essa questão da reforma global. Eles têm falado sobre, por exemplo, Índia, África do Sul e Brasil conseguirem o assento no Conselho de Segurança da ONU. Esse tem sido um dos pontos, e também a questão da moeda. Se você quiser, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, então, sobre essa questão de rearranjo global. O bloco ele tem um papel camaleônico, né? Ora da legitimidade à Rússia e China, ora a expansão de mercado consumidor dos outros membros, ora uma espécie de equilíbrio de poder para alguns dos players dentro do bloco. A Índia, por exemplo, consegue navegar, troca pancada com soldados. Tem um conflito fronteiriço terrível ali entre China e Rússia. Eles pararam de trocar tiro, mas eles trocam soco na fronteira. Toda volta e meia morre alguém ali. E eles estão... E é uma coisa que se estende desde a Guerra de 67 entre a China e a Índia. Então, ora o bloco é usado também pela Índia como uma espécie de contrapeso estratégico, tem desacordo com uma série de membros, mas daí compra as munições antiaéreas da Rússia, ao mesmo tempo está no Quad, em uma aliança que envolve também Austrália, Japão e Estados Unidos. Então é um bloco que cumpre diferentes papéis para diferentes membros. Mais e mais, desde 2022, vem cumprindo esse papel que eu falava, em termos de ser uma válvula de escape de legitimidade internacional para China e Rússia. Agora, quando a gente fala sobre essa questão terceiro-mundista, reforma global, etc., quando a gente volta lá atrás, na União Soviética, na forma como Stalin via essa questão de movimento terceiro-mundista, isso são coisas que ecoam até hoje, de certa forma. Alguns aspectos disso permanecem como um gosto no fundo da boca quando a gente fala do BRICS, e mesmo quando a gente fala do conselheiro do presidente, o antigo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Isso é um objetivo de carreira dele, essa questão de articulação de sul global, etc., e de puxar esse aspecto do movimento comunista do século passado
para ser uma coisa muito presente na agenda de relações exteriores do Brasil. Essa questão de desenvolvimentismo, terceiro-mundismo, é um caldo que vem muito forte, né? Aí, até coisas que são aspectos formadores dos quadros que fundaram o PT, Conferência Intercontinental de Havana, etc. Isso é uma agenda que vem por parte não só do Brasil, mas de alguns dos membros, e que consegue trazer algumas coisas que são interessantes para a gente observar na agenda internacional desses países. E que permitem o conluio de certos interesses. Então, para a gente falar de um dos aspectos disso, se eu estiver me alongando, você me corta aí, Manu, para a gente também conseguir tocar a pauta, que eu sei que mais tarde a gente vai ter a tradução simultânea do Benjamin Netanyahu encontrando o presidente americano Donald Trump. Pois é, eu ia até, na verdade, sugerir isso, Marcos, se você quiser, para a gente então bater mais bola nessas partes, assim, claro. você que sabe. Mas só encerrando o raciocínio, então, né? Um dos aspectos aí que é interessante é que, por exemplo, isso cai como uma luva para diferentes membros do bloco, assim. Então, concluindo o raciocínio, basicamente, a China tem uma característica, o Partido Comunista Chinês tem uma característica de exploração de países subdesenvolvidos, é uma coisa que é amplamente presente na África, mas a gente vê aqui do lado também em Equador, Bolívia, e em alguns casos o Brasil viu também esquemas de empréstimos similares a esses, e para a gente estar sempre pautado nos fatos, eu posso citar um estudo acadêmico a respeito do assunto, o estudo da Universidade William & Mary, do laboratório A-Data. Tem um que é empréstimos no Belt and Road, empréstimos no Cinturão e Rota, que é uma iniciativa de infraestrutura da China, e outro que fala analisando contratos de empréstimos chineses. E esses dois estudos mostram que tem cláusulas incomuns de exploração do devedor, e muitas vezes os empréstimos chineses vêm nessa pegada. Quando a gente fala dos BRICS e quando a gente fala do Brasil, que não deixa de ser a menina dos olhos em termos de ambição estratégica na América do Sul, seria uma característica que é muito presente na política brasileira, da acomodação, da articulação, da não denúncia, desse negócio de vamos todo mundo se acomodar aqui, e outra característica muito forte no Brasil, muito forte nas políticas do chamado Centrão, que é o patrimonialismo, que é a defesa do patrimônio construído, a defesa dos interesses que são herdados já de famílias tradicionais do Brasil. Isso é uma coisa que cai que nem uma luva na forma como os chineses fazem negócio em termos de cooptação de elite, em termos de empréstimos predatórios. Então, são algumas das coisas que ajudam a gente a navegar a relação nos BRICS e que permeiam tudo isso. Ia ser muito extenso se eu fosse passar por tudo, só dei um dos aspectos aí que há no bloco da relação Brasil-China. Mas, para a gente não se estender demais, te devolvo a palavra, Manu. Desculpa que eu me estendi aí. Não, perfeito, Marcos. Na verdade, a sugestão foi só porque a gente tem tantas coisas para a gente já abordar, porque daí senão a gente começa também indo para outro lado, assim. Mas perfeito, o comentário foi excelente, assim. Realmente, esse aspecto que você trouxe é muito importante, realmente, para a gente também ir compreendendo um pouco melhor sobre a articulação do BRICS. E eu até, na verdade, queria trazer um ponto sobre isso que você comentou, realmente, sobre a importância do BRICS para a China, que você comentou no seguinte aspecto, sobre a importância do Brasil para a China, porque a gente teve bastante discussão justamente sobre Vladimir Putin não veio para essa cúpula e Xi Jinping também não veio. Claro, Vladimir Putin a gente já sabe que ele não veio justamente por causa do mandato de prisão que tem contra ele, que é do mandado do Tribunal Internacional Penal, por conta de algumas acusações de que ele teria sequestrado mais de 20 mil crianças na Ucrânia e levado essas crianças para dentro da Rússia para elas serem criadas por pais russos. Só que um dos pontos que mais gerou repercussão foi o fato do Xi Jinping não ter vindo para a cúpula, e eu queria só trazer um adendo sobre essa questão da não vindo do Xi Jinping, porque eu li várias matérias, algumas dizendo que, na verdade, Xi Jinping não teria vindo justamente porque ele teria ficado chateado com o presidente Lula por ele ter convidado Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, para um jantar, e foi por isso que ele não veio no evento. Eu gostaria de trazer um adendo aqui, justamente porque, como quem acompanha já aqui o canal, tanto no China em Foco quanto aqui na Epoch Times, sabe que a gente tem várias informações de dentro da China. O Epoch Times é um jornal fundado por dissidentes chineses, por isso até hoje a gente tem várias informações de dentro do regime chinês. E eu acho muito difícil que o real motivo de Xi Jinping não ter vindo a essa cúpula seja porque ele teria ficado chateado de alguma maneira com o presidente Lula. Eu acredito fortemente que Xi Jinping não tenha vindo à cúpula por conta de problemas internos. A gente tem trazido várias informações que nos últimos tempos aliados de Xi Jinping têm sido retirados do poder. Além disso, na semana passada, na segunda-feira da semana passada, a gente teve uma publicação da Xinhua, que é a mídia estatal chinesa, onde eles anunciaram que algumas regulamentações novas, que elas foram anunciadas, algumas regulamentações para
organizar melhor algumas comissões e alguns grupos que eram utilizados por Xi Jinping no passado para controlar a China. Só que acontece que essas regulamentações elas vão ser aplicadas por um grupo de alto escalão do Partido Comunista Chinês. Se especula que entre eles a gente teria Hu Jintao, que é o ex-líder chinês. Só que acontece que se realmente se concretizar este anúncio da Xinhua, isso tiraria muito o poder das mãos do Xi Jinping. Além disso, a gente tem várias outras questões que têm vindo à tona, como, por exemplo, o fato de Xi ter desaparecido por 2 semanas, e claro, como eu já comentei, aliados de Xi Jinping que estão sendo retirados do poder, como é o caso de He Weidong, que é o vice-presidente da Comissão Militar Central, o órgão do Partido Comunista Chinês que lida com as Forças Armadas. Estou trazendo esses detalhes aqui porque eu acredito, Marcos também já comentou sobre isso, eu vou te dar a palavra também para a gente trocar uma ideia sobre isso, mas que eu acredito que um dos principais motivos de Xi Jinping não ter vindo à cúpula seja justamente por conta desses conflitos e desses problemas que ele tem internamente, até porque a China repetidamente tem dito que o BRICS é muito importante para eles. Por isso eu acho que muito dificilmente Xi Jinping não viria por conta de algum desafeto com o presidente Lula. Marcos, qual é o seu ponto? O que você acredita que tenha acontecido? Qual a sua perspectiva sobre isso? Pois é, eu não quero ficar aqui com palpites, mas eu vou dar algumas das informações circunstanciais para o pessoal formar a própria opinião. Um dos aspectos, eu já vinha falando anteriormente sobre alguns aspectos disso. Uma questão pode ser problemas internos, outra questão é mesmo da perspectiva de relações exteriores. A perspectiva que há do G7, da OTAN, dos Estados Unidos, quanto ao BRICS, tem mudado mais e mais para um bloco que legitima uma narrativa anti-ocidental avançada com Rússia e China como os principais players. É uma coisa que era motivo de especulação na imprensa aqui nos Estados Unidos e na Europa, e agora com essa declaração que veio hoje mais cedo do presidente americano, uma coisa que parece se confirmar também por fontes oficiais. Agora, é interessante a gente parar para também ver alguns outros aspectos disso. O primeiro é esse, o timing não é exatamente um bom momento para ser visto com a liderança do Irã, para ser visto num bloco com alguns dos players que estão ali dentro. Vai jogar ali Etiópia, Irã, Egito, Rússia, todo mundo se reunindo. Um momento depois do bombardeio que houve em Esfahan, Natanz e Fordow, nas usinas nucleares no Irã, muito delicado, porque também é um momento onde as ameaças se tornam mais críveis, mais credíveis depois do que aconteceu ali no Irã. Então isso é um dos aspectos que a gente pode listar. Outro dos motivos, que nem você citou, He Weidong fora da Comissão Militar Central, em tese, há boatos a respeito disso, há boatos mesmo de que ele poderia ter sido preso. Ninguém confirmou isso, não tem nenhuma confirmação oficial disso ainda, mas o fato é que há 2 meses ele não aparece em público, He Weidong. E a Comissão Militar Central, Manu sempre fala sobre isso no China em Foco, também é o órgão que determina quem controla o partido. É muito mais que secretário-geral, o chefe da Comissão Militar Central, aquele que detém o controle das Forças Armadas, normalmente é a figura de maior autoridade no partido, um negócio que é histórico dentro do Partido Comunista Chinês. Essa turbulência interna também tem aí outros capítulos, mesmo se a Xinhua vai falando disso, Xinhua falando do Hu Jintao, vale lembrar quem que é o Hu Jintao, é aquele ali que saiu naquela cena toda constrangedora num congresso do partido que rodou o mundo. Então, se a Xinhua vai falando isso, vai dando ar para facções que são opostas ao Xi Jinping dentro do Partido Comunista Chinês, que não é monolítico, né? Um partido com uma série de discordâncias internas, tudo isso vai formando esse panorama. Boatos de menos controle das Forças Armadas, o aliado dele na Comissão Militar Central não aparece há 2 meses, um panorama internacional onde não é um bom timing para estar ali do lado do Irã, numa cúpula, num país que está nas Américas, são alguns dos fatores que a gente pode ponderar. Tem gente falando que é uma questão de conflito de agenda. Se esse for o caso, é uma explicação que eu fico me perguntando se bate, porque com toda a importância que, se você ler a Xinhua, o Global Times, as mídias chinesas, elas atribuem muita importância ao BRICS, então seria uma prioridade na agenda, eu imagino. E um entremeio no qual também, outra coisa que a gente pode desdobrar, é que anunciadas hoje, então, as tarifas de 30% sobre a África do Sul e uma série de países do leste asiático também recebendo tarifas, o que também, se a gente vai tentar ler alguma coisa nas linhas e especular, pode ter alguma coisa a ver com um recado ao Partido Comunista da China. Perfeito, Marcos, excelente, ótimo adendo. Bom,
Você comentou, a gente teve realmente o anúncio, Donald Trump hoje também anunciou que ele vai impor tarifas de 25% em cima do Japão e também da Coreia do Sul. E até interessante que você trouxe essa questão das tarifas, porque justamente nessa declaração, até trazendo para o público um pouco sobre a questão da resolução final do BRICS que a gente teve hoje, foi uma resolução super longa, só para a gente fazer uma comparação. Nessa resolução que eles trouxeram esse ano, a gente tem 126 itens. E na primeira cúpula do BRICS que a gente teve ali em 2009, a gente tinha 16 itens. Alguns especialistas têm atribuído essa longa lista de itens justamente à entrada de vários novos participantes do BRICS. E só eu trouxe isso para a gente falar justamente sobre as tarifas que você estava comentando, porque entre as coisas que eles colocaram nessa resolução final foi a defesa do multilateralismo, que tem sido uma pauta bem forte no BRICS durante esses 2 últimos anos, e eles colocaram ali algumas condenações contra países que estariam tomando medidas unilaterais. Importante a gente destacar aqui que em nenhum momento eles citaram diretamente os Estados Unidos. Só que, claro, a gente sabe que eles estavam se referindo aos Estados Unidos, até porque eles deram como exemplo justamente as tarifas que teriam sido aplicadas unilateralmente. Só que isso foi um dos fatores, inclusive, que gerou bastante discordância entre os membros, porque a gente tinha Brasil e alguns outros países dizendo que eles precisavam citar diretamente, precisavam ser mais fortes nas críticas contra os Estados Unidos por conta dessas tarifas unilaterais, e a gente tinha outros países, como por exemplo a China e a Índia, que estavam pedindo que, na verdade, toda essa comunicação para criticar as tarifas viesse de uma maneira mais branda. E justamente por isso que você comentou agora, a gente tem, na verdade, algumas negociações que estão acontecendo nos últimos dias entre a China e os Estados Unidos para tentar chegar a um consenso. Além disso, a Índia espera-se agora que eles fechem um grande acordo com os Estados Unidos, realmente um acordo comercial bem grande. E até, na verdade, eu queria trazer isso para você, Marcos, para a gente discutir um pouco, voltando um pouquinho, falando sobre Índia, porque justamente a gente teve a ausência de alguns líderes mundiais aqui, e a gente também tem a questão da Índia, que enquanto ela está no BRICS, ela tem se aproximado muito também de alguns outros líderes que não seriam tão próximos do BRICS, tanto Donald Trump, agora com esse possível acordo que está para ser fechado entre Estados Unidos e Índia, e a gente também teve a viagem que o Narendra Modi fez antes para visitar Javier Milei na Argentina. Então, se você quiser trazer para a gente essa perspectiva, você acredita que a ausência desses líderes enfraqueceu o bloco? E como você vê também o papel da Índia no BRICS, justamente um país que é muito próximo de outros países ocidentais, como por exemplo os Estados Unidos? É interessante a gente navegar esse cenário, assim, que enfraquece sem dúvida, né? A China, que é o principal player do bloco, desmarca de última hora, sai com uma desculpa que parece não fazer sentido quando a gente tenta entender o que está acontecendo, deixa todo mundo coçando a cabeça. Então, dessa perspectiva, é claro que existe um enfraquecimento nesse aspecto. Depois, né, Egito também não vai, não vai o chefe de Estado, etc. Começa a ter essa situação. O Narendra Modi chega ali na cúpula como o grande protagonista, né? Tirando a China, o grande protagonista ali é a Índia, já passou a China em termos de população e também está numa disparada econômica que, comparado a outros países em situação similar de desenvolvimento, é invejável. Eles até passaram o Brasil em saneamento básico recentemente, num país com essa população e com o problema que eles têm de saneamento. Olha, uma coisa aí que coloca eles numa posição muito positiva no momento. O Narendra Modi também vem aí num contexto eleitoral, vem num contexto também depois do conflito da Caxemira e vem no momento de mostrar força. Agora, quando a gente fala da situação da Índia, que nem eu falei, é um bloco que tem um aspecto camaleônico para diferentes membros do bloco, ele pode significar coisas diferentes em diferentes momentos. Foi desde uma retórica onde eram os países emergentes disparando economicamente e florescendo depois da Guerra Fria, até hoje ser uma legitimação internacional de China e Rússia. Para a Índia, em particular, para responder a tua pergunta, é uma situação na qual é um país que busca sempre tentar navegar uma situação de equilíbrio estratégico entre aliados americanos e adversários americanos. Então, com a China, está no BRICS, mas troca soco na fronteira, né, bravata, bloqueia aplicativo chinês e está no mercado indiano. Ao mesmo tempo em que mantém uma relação comercial bilateral muito vasta com o gigante asiático, com o país vizinho. Com os Estados Unidos, está também no Quad, então uma aliança, como eu falei, inclui também Japão, Austrália e os próprios Estados Unidos, e já foi citada lá atrás
quando era o Mike Pompeo ainda secretário de Estado no primeiro governo Trump, como uma espécie de OTAN do Pacífico, chegou no auge aí do furor, assim, da especulação a respeito do assunto. Então, é um país que usa o BRICS para basicamente ter um contrapeso estratégico e busca fazer essa estratégia de, ao mesmo tempo em que não rejeita alianças ocidentais, também não abraça o bloco OTAN, G7, os Estados Unidos e os aliados da Europa Ocidental. O BRICS cumpre principalmente esse papel de contrapeso e também abre algumas facilidades para a Índia, em particular o S-400, né, isso, o sistema de defesa antiaéreo da Rússia, que é considerado talvez o principal do mundo em termos de qualidade. A Índia importa armas russas até arriscando sanções. Então, é uma coisa aí que para a Índia serve para navegar esse cenário de ambiguidade estratégica entre aliados e adversários dos Estados Unidos. E agora a Índia chega nessa cúpula do Rio com talvez a principal posição de protagonismo e força, mais do que o anfitrião, o Brasil, que, né, justo no dia em que está hospedando aí, o segundo dia da cúpula, vem esse pronunciamento do Donald Trump de erosão do judiciário brasileiro. Perfeito, Marcos, excelente comentário. Eu até gostaria de acrescentar, porque realmente acho que a Índia é um dos países que tem uma das posições mais delicadas dentro do bloco, justamente por ter que fazer esse equilíbrio entre seus aliados ocidentais, como os Estados Unidos, e o próprio bloco, como você comentou, eles importam muitas coisas atualmente da Rússia, eles são o segundo maior importador de petróleo russo, então realmente é bem delicado o balanço. Pode falar. Não, só para acrescentar mais uma questão, não é só importar, eles têm joint venture, a empresa conjunta de defesa com a Rússia, né? O sistema Brahmos, etc. Então, um negócio que arrisca sanção para valer, assim. Se quisesse botar sanção, teria como. E usam para navegar esse cenário, como eu vinha comentando. Perfeito. Não, perfeito, ótimo, Marcos. E é interessante até a gente analisar, porque a gente tem justamente essa posição delicada, onde, por exemplo, a Índia tem uma relação muito próxima com a Rússia, mas tem disputas de longo prazo com a China, como você mesmo comentou. A gente já teve em 2020 essa questão onde soldados chegaram a trocar socos ali na fronteira. Inclusive, eles tinham encerrado várias trocas econômicas e também alguns laços diplomáticos entre os dois países por um longo tempo por conta desse atrito que eles tiveram. Por exemplo, a gente não tinha voos diretos da Índia para a China por um bom tempo. Uau. Só agora que eles retomaram esses voos entre os dois países. E além disso, por exemplo, um dos principais pontos que tem sido discutido dentro do bloco é aquela questão da criação de uma nova moeda, que seria a moeda do BRICS. Isso tem sido puxado principalmente pela Rússia, por conta agora deles estarem com toda essa dificuldade de usar o dólar por conta das sanções que eles têm dos países ocidentais. Só que um detalhe interessante, porque o governo brasileiro pareceu se esquivar dessa questão da criação de uma nova moeda. O presidente brasileiro Lula ele chegou a comentar sobre a criação dessa moeda, apoiou a criação, mas, enquanto isso, por outro lado, a gente teve algumas declarações do Haddad durante esses dias do BRICS, onde ele realmente se desviou, não deu realmente uma declaração sobre a criação dessa moeda. E a Índia, por outro lado, eles descartaram completamente. Poucas semanas atrás, o ministro do Comércio da Índia disse que eles não vão apoiar essa ideia da criação de uma moeda. Inclusive, o que ele disse foi algo como: já pensou a gente ter uma moeda em comum com a China? Então, só para a gente entender realmente que tem esse detalhe da posição da Índia. Marco, só antes de a gente continuar, eu quero te pedir, na verdade a produção me pediu para você só ir um pouquinho mais para perto do Capitólio, por outro lado, para você ficar mais dentro do quadro. Isso, perfeito. Aí tá bom. E eu quero também pedir para quem está assistindo a nossa live aqui, tanto no canal da Epoch Times quanto no canal do China em Foco, para já se inscrever aqui no canal. A gente frequentemente traz essas coberturas especiais. No canal do CIF, na verdade, no canal do China em Foco, é a primeira vez que a gente está fazendo uma live. Realmente, geralmente, a gente só tem alguns outros vídeos que são pré-gravados, mas eu pretendo realmente trazer com mais frequência algumas atualizações nesse formato de live. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva nos dois canais e também se inscrevam no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou pedir para a produção mandar aqui no chat, porque esse canal é muito importante se vocês sempre quiserem se manter em contato com a gente. Nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã. O canal do YouTube é sempre muito suscetível a aprovações ou não do YouTube, então é muito importante que vocês estejam com a gente pelo WhatsApp. Além disso, a gente também manda alguns outros conteúdos exclusivos ali dentro, como, por exemplo, muitas vezes acessos a conteúdos exclusivos do Epoch Times. E se você ainda não sabe quem nós somos, Marcos, eu vou te pedir para você explicar um minutinho para o público quem nós somos, quem é o Epoch Times.
Consegue me ouvir bem? Tá passando uma ambulância mais altíssima aqui na rua. Tranquilo? Eu consigo te escutar, Marcos. A Tá bom, ambulância também, beleza. mas eu te escuto. Já tá passando, já tá passando. Bom, o Epoch Times foi fundado por sobreviventes do regime chinês. Em 1992, começou a se disseminar uma prática de meditação na China chamada Falun Dafa, também conhecida como Falun Gong. Era um período de florescimento para práticas espirituais, filosofia religiosa, filosofia espiritual na China, em função também de um aparente relaxamento no regime. Em 99, se viu que não tinha relaxamento coisa nenhuma. Conforme havia aquele boom de práticas espirituais, em 99, o Falun Gong, também, como eu disse, chamado Falun Dafa, chegou a 100 milhões de adeptos. Nesse contexto, o Partido Comunista Chinês, ele próprio deu esse número, tá? Uma pesquisa do Partido Comunista, viu que eram 100 milhões de pessoas praticando, logo percebeu que isso era mais que o número de filiados do Partido Comunista Chinês e iniciou uma perseguição brutal que segue até os dias de hoje. E as organizações, as instituições criadas para perseguir esse grupo espiritual também depois foram utilizadas para recrudescer, para piorar, tornar mais cruel a perseguição a cristãos, a muçulmanos uigures, budistas tibetanos, minorias étnicas uigures e mongóis, uma catástrofe de direitos humanos que segue na China aí há 26 anos, desde 99. O Epoch Times foi criado por sobreviventes dessa perseguição religiosa nos Estados Unidos, para falar a verdade sobre o que estava acontecendo dentro da China. Uma tarefa que não é fácil. Nossos 4 primeiros jornalistas ficaram presos na China por 10 anos, na primeira semana do jornal, quando a gente era só voluntários. Mas de lá para cá, felizmente, a coisa se tornou muito mais estruturada em termos de nos permitir falar para o público sobre as atrocidades acontecendo na China. Hoje, em 36 países, em 23 idiomas, incluindo o Brasil, a gente tem também nossa sede aqui nos Estados Unidos. Eu estou no escritório de Washington, a sede fica em Nova York. E esse jornal, a partir do esforço de voluntários, trabalhando na garagem, final de semana, para tentar explicar um pouquinho sobre o que estava acontecendo na China, para a diáspora chinesa, para o público ocidental, hoje é o 4º maior jornal por volume de assinantes nos Estados Unidos e o principal veículo de comunicação em idioma chinês, que não é controlado pelo Partido Comunista. Essa é a nossa história. Ao contrário de muitos veículos que se expandem para vários países, 36 idiomas, melhor, 36 países, 23 idiomas, muitas vezes a gente começa a partir de voluntários nos diferentes países e vai se profissionalizando conforme as condições permitem. É o caso do que está acontecendo agora no Brasil e só é possível por causa de você. Então esteja conosco por WhatsApp, essa é a melhor forma de nos apoiar. Conheça também mais do nosso conteúdo, os links vão estar todos aqui no chat ao vivo. Bom, feito isso, eu posso engatar o comentário aí sobre a questão da moeda, Manu? Pode sim, Marcos, pode ficar à vontade. E até, na verdade, você também pode ir nos dando feedback se você está bem aí, porque realmente parece estar bastante sol e você já está há um tempo no sol. Então, se você precisar de um momentinho, você também pode, mas jornalismo é isso, jornalismo é isso. Eu tô bem aí, obrigado pela preocupação. Eu tô meio bem. Não, brincadeira. Só pra gente descontrair um pouco. Tô aqui de pé no sol, mas jornalismo é isso. Vamos lá. Tudo pra gente poder mostrar pro público esse ângulo bonito e poder fazer a coisa com um polimento maior e entregar qualidade para vocês. Bom, sobre essa questão, então, me interrompe se começar a tradução simultânea do Netanyahu, tá? Que a gente também vai estar esperando a partir das 6h30, é o horário de imprensa anunciado. Aí você me avisa, Manu, se a gente tiver notícia vindo de lá, a gente corta para ele. Perfeito, Marcos. Na verdade, já passou do horário que deveria ter começado, mas Donald Trump, ele tem realmente uma reputação de vez em quando atrasar. Então a gente vai esperar ver aqui enquanto isso. O Netanyahu não é melhor não de atraso, hein? São 2 líderes que cada um pode ter a opinião que quiser, é que a gente tenta receber pessoas com diferentes opiniões de braços abertos e ser uma plataforma onde todo mundo pode vir para, no melhor da nossa capacidade, poder te entregar o jornalismo verdadeiro. Agora, não importa se gosta ou se não gosta deles, que eles atrasam para coisa de imprensa, atrasam. Bom, brevemente então um comentário sobre a questão da moeda. A gente já pode começar depois a também discutir a questão de Israel, já que a gente vai estar cobrindo essa coletiva do Trump com o Netanyahu na Casa Branca. Um dos aspectos fundamentais quando a gente fala de questão de BRICS e quando tenta se comparar isso ao OTAN, G7, a outros blocos, é uma série de coisas que são diferentes, tá? Não é mais de um aspecto. Mas um dos principais é que a aliança transatlântica entre os Estados Unidos e aqueles países nasceu primeiro da resistência à ameaça nazista, depois da resistência à ameaça comunista. E a ideia fundamental ali era de que estava se defendendo ideias comuns, pilares civilizacionais daqueles países, e uma herança intelectual que os permitiu florescer como civilização. Para usar palavras mais fáceis, eles estavam juntos porque estavam defendendo um conjunto de ideias. E isso tornava mais simples um conjunto de ideias de direito, de liberdade. E isso tornava mais simples que houvesse uma aliança, por exemplo, militar, como é a OTAN.
o BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, e outros grupos similares que agregam países que são adversários dos Estados Unidos, muitas vezes não conseguem chegar numa situação como essa. E eu acho que é porque, fundamentalmente, o que os une é um antagonismo ao status quo da ordem internacional, mas eles são muito mais blocos negativos no sentido de antagonizar o que está aí, do que blocos propositivos no sentido de tentar uma coisa diferente. E essa característica camaleônica que eu citei do bloco BRICS vem muito disso na minha percepção. Então agora a gente sempre busca separar o fato da análise. Estou dando para vocês um conjunto de impressões, mas é bem fundamentado e vocês vão entender. Vamos lá. A Rússia está com 24 mil sanções agora, segundo a plataforma Sanctions.ai, Castellum.ai, que é a principal consultoria sobre sanções do mundo. 24 mil sanções. É de longe o país mais sancionado aí da história. A Índia, até a China, que tem sanção, tem tarifa, o Brasil, o interesse por uma moeda comum, retoricamente faz sentido em termos de antagonizar os Estados Unidos, mas na prática, é uma coisa que para a Índia, por exemplo, não faz sentido. É uma coisa que para a África do Sul, até para o Brasil, por mais que na retórica possa se dizer uma coisa antagônica, ainda está muito longe de maturar ao ponto de fazer sentido desse debate estar maduro para prosseguir com qualquer coisa. Para a Rússia, com 24 mil sanções nas costas, pode ser que faça sentido. Depois, uma aliança em termos de defesa militar. Faz sentido para a China defender o Brasil de um ataque? É uma pergunta assim que você pensa um pouco sobre isso. Faz sentido para a China defender o Brasil de um ataque militar? Ter essa responsabilidade? Para a União Soviética, era tão desvantajoso ter que defender a China nuclearmente que acabaram fazendo uma transferência de tecnologia ultra controversa para a China ter uma bomba atômica. Quer dizer, dar uma bomba atômica na mão do Mao Tse Tung também, né? O pessoal devia estar bebendo muita vodka lá no Kremlin, porque isso até foi no contexto da ruptura sino-soviética. Um negócio que até dentro do bloco comunista era questionável. Mas, seja como for, isso começa a dar para a gente um panorama de como essas ideias, muitas vezes, podem ter a retórica, porque faz sentido para todo mundo ter uma retórica anti-americana de tempos em tempos, escalar a questão. Agora, quando chega no frigir dos ovos, é muito difícil que alguma coisa como essa prospere, porque teria que haver uma convergência de ideias, talvez de espírito do tempo, de percepção de civilização muito mais homogênea do que existe, né? A China fala de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade sob a autoridade do Partido Comunista Chinês. Então, a exportação de um modelo de socialismo com características chinesas e se não a exportação do modelo, pelo menos uma projeção de poder que substitua a supremacia americana no sistema internacional. O Irã também quer um futuro compartilhado para a humanidade, mas não com uma ditadura fascista com aspectos tirânica, comunista e tal, como é o caso do Partido Comunista Chinês, que é uma ditadura islâmica, um negócio fundamentalmente incompatível, né? O Partido Comunista Chinês quer essa tirania que é dentro da China, se não exportada, pelo menos licenciada para continuar atuando no mundo todo. O Irã quer uma teocracia islâmica que se expanda para além dessas fronteiras. O Brasil quer o quê? Nenhuma das duas coisas, né? Um negócio de acomodação, de parceria, talvez um negocinho econômico e um negócio que atenda aí ao interesse de alguns grupos de elite. Quer dizer, um negócio que não vai encaixar numa ideia homogênea durante muito tempo, um debate que está muito precoce. E isso torna muito difícil que um debate como esse da moeda possa progredir, possa amadurecer. Há uma série de outros aspectos para considerar, e em especial sob o grau de pressão que há agora, até mesmo da Europa, mas também dos Estados Unidos, uma coisa que não pega bem para ninguém em termos de tentar conciliar e se harmonizar com o sistema americano. Eu achei excelente a colocação, é importante porque também assim o público entende melhor essa perspectiva de realmente faria sentido ou não para o Brasil ter uma moeda realmente em comum com o bloco. Eu também, outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, porque você comentou sobre essa questão realmente das discordâncias, e é interessante porque a gente teve realmente alguns pontos que dissuaram bastante entre os membros. Outro ponto foi, por exemplo, eles queriam colocar na resolução final a criação de 2 estados, justamente para tentar resolver o conflito entre Israel e o Hamas que está acontecendo, justamente a criação de dois estados, um para Israel e outro para a Palestina. E nessa declaração final,
O Irã não estava concordando de maneira nenhuma com essa resolução, dizendo que precisaria a criação de 2 estados, justamente porque eles não querem que haja a criação de um Estado de Israel. Outro ponto também foi que na nota conjunta, eles colocaram ali uma condenação a esses ataques dos Estados Unidos contra Perdão, na verdade foi esse que foi o ponto. Eles colocaram uma condenação contra esses ataques à infraestrutura nuclear do Irã, só que o Irã queria que eles colocassem diretamente que teria sido Israel e os Estados Unidos e queria uma condenação bem forte. Só que os outros membros do bloco, claro, eles não queriam uma condenação tão direta. Resumindo, eles chegaram a um acordo, colocaram essa condenação contra os ataques das instalações nucleares, só que eles omitiram, não disseram que era os Estados Unidos e não disseram que era Israel e tentaram usar alguns termos mais brandos, justamente porque vários países não queriam se indispor com os Estados Unidos. Mas é interessante a gente entender isso porque realmente existe uma dissonância muito grande entre os membros do bloco, quais são os objetivos dos membros do bloco, por isso também realmente teve algumas questões que foram difíceis para eles chegarem a uma conclusão final, e inclusive esses pontos que foram esses que eu acabei de destacar, que o Irã não estava concordando, eles tiveram que virar a noite de sexta-feira para sábado, para conseguir chegar em um consenso e achar algo que agradasse a todos.